Com mais uma boa atuação do Vinícius e o retorno do Neymar Júnior, a seleção brasileira vence por 3-0 a Escócia e está garantida nas oitavas de finais. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do eFoot e hoje para falarmos sobre a vitória do Brasil para cima da Escócia, um jogo que o Brasil jogou muita bola, assim, não é loucura nenhuma falar que o Brasil tá evoluindo gradualmente em toda a partida, né? E era, querendo ou não, uma promessa, né, que o Ancelotti tinha falado pra gente que era sobre uma evolução contínua do Brasil, então ficassem, né, de olho na seleção brasileira porque ao decorrer das partidas iria melhorar. E cara, ouso dizer que eu concordo com ele, tá? Porque o Brasil tá jogando muita bola e tá evoluindo partida por partida, né? Então, sem mais delongas, vamos falar da análise do vídeo, análise da partida em si, né? Começando com os 11 titulares, que o Brasil não teve tantas mudanças, né? A primeira partida da segunda teve pouquíssimas mudanças e da segunda partida para essa atual também não teve quase nenhuma, né? Então, eu vou repetir novamente e falar a mudança logo em seguida. Então, os 11 titulares são eles: Alisson no gol, Danilo e Douglas Santos nas laterais, Gabriel Magalhães e Marquinhos, né, na zaga. No meio campo, Paquetá, Casemiro e Guimarães, tudo exatamente igual, e no ataque, Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Caso você já deve ter pegado aqui, a alteração foi o Ryan. Eu falei no vídeo passado sobre a lesão do Rafinha que poderia vir a confirmar, e realmente, né, foi confirmado que o Rafinha sofreu uma lesão e deve ficar de fora. Eu não lembro exato o tempo que ele vai ficar de fora, mas pelo menos acho que as oitavas de finais não devemos contar com o Rafinha, tá? Que até o momento onde eu tô gravando esse vídeo será contra o Japão. Mas aí no final do vídeo eu falo sobre esses possíveis adversários. Enfim, né, continuando. O Brasil então foi com esses 11 titulares, quase o mesmo time. E aí eu já quero destacar aqui mesmo, antes de eu dar as notas, tá? Quero destacar Danilo, eu vou até separar aqui numa listinha. Danilo, Bruno Guimarães e o Vinícius Júnior, né? De novo, é chovendo molhado, né, elogiar o Vinícius Júnior nessa Copa, porque, de novo, mais uma atuação incrível do Vinícius Júnior. Eu já falo isso desde o primeiro jogo, tá? Ele está sendo o protagonista do Brasil e não é nenhuma loucura, não é loucura, tá? Falar que o Vinícius Júnior não só, isso é fato, né? O melhor jogador do Brasil nessa Copa, como um dos melhores jogadores, né, de todos no geral, dessa Copa do Mundo, cara. Não é nenhuma loucura falar isso. O Vinícius Júnior, ele tem, desses 3 jogos, 4 gols, né? Faz 1 contra o Marrocos, 1 contra o Haiti e 2 contra a Escócia. E além que teve um gol anulado também, que eu acho que foi uma justiça anular aquele gol, então era pra ser um hat-trick do Vini, né? Um hat-trick histórico, né? Porque o Brasil tá muito tempo sem contar com um hat-trick de um jogador em uma partida. Mas, enfim, mais que tirar o hat-trick dele, cara, não apaga nem anula a excelente atuação do Vinícius Júnior, que foi muito criticado, teve um peso imenso, né, nas costas dele, porque, querendo ou não, ele já foi um jogador que utilizou a camisa 10 da seleção brasileira. Teve ele, teve Rodrigo, enfim, então teve alguns jogadores e ele também teve essa leva. Então, ele sempre teve apesar, né, porque querendo ou não também era o melhor jogador do mundo há pouco tempo atrás pelo Real Madrid e quase nunca correspondia da mesma forma na seleção brasileira. E eu não acho que você que criticou ele tá errado, eu que critiquei ele tá errado. Eu acho que nenhum dos dois tá errado aqui. Pra mim, o que deveria ter acontecido foi o que aconteceu. Na hora que o Vinícius não tava indo bem, a torcida veio. A torcida veio, mostrou, né, o que tem que ser feito, criticou ele nas horas que eram, né, corretas de criticar ele. E eu acho que inclusive até pesaram demais na dele, porque eu também não concordava 100% com a quantidade de críticas que ele sofria, tá? Eu acho que sim, ele deveria ter um senso ali do futebol dele que não tava executando, né? Mas eu também acho que as críticas eram muito fortes nele, só que também, cara, ele tá vestindo a camisa da maior seleção do mundo, né? Então é compreensível entender isso, né? E aí depois teve a evolução dele e hoje em dia falamos do melhor jogador do Brasil disparado, tá? Enfim, então o Vinícius faz mais uma boa partida. E desses 11 titulares também, como eu falei, destaquei o Danilo. Eu falei na partida passada que eu manteria o Danilo titular. O Ancelotti concordou comigo pelo jeito e manteve o Danilo. Mas eu também falei que não seria nenhuma loucura colocar o Ibanez. Agora sim, agora eu afirmo, vai ser uma loucura colocar o Ibanez contra o Japão ou a Holanda, enfim, o possível adversário do Brasil. Se o Ibanez jogar, cara, vai ser um tapa na cara do torcedor, porque essas 2 partidas do Danilo, mais um jogador incontestável aqui na convocação do Ancelotti, né? Aliás, bem incontestável, né? Porque muitas pessoas não estavam achando certo o Danilo ser escalado, mas foi o que eu falei do Vinícius Júnior. Foram críticas nos momentos certos, sabe? Crítica na hora certa. Naquela hora, estamos falando de uma temporada passada, aliás, uma temporada atual que o Danilo não tá executando um dos melhores futebol pelo Flamengo, né? Então, por mais que a temporada passada ele foi muito boa, eu acho que a atual vem de uma baixa, né, grande. Só que também acho que é muito pelo fator do Flamengo em si, né? Não acho que é nem pelo fato do Danilo especificamente.
Então, por isso que a convocação dele estava sendo contestada, mas aí ele foi convocado e que bom, né? Que bom. E se eu não estou enganado, o Danilo foi aquele jogador que o Ancelotti falou ainda antes de muitas e muitas convocações, né? Que o Danilo era o primeiro confirmado na convocação da Copa do Mundo, né? Ele falou que o Danilo estaria na Copa, cumpriu com a promessa dele e, cara, o Danilo tá salvando, tá? Que lateral exemplar o Danilo tá sendo nessa Copa. Mas enfim, 11 titulares que eu falei pra vocês, falei um pouquinho sobre os destaques, também o Bruno Guimarães que ficou faltando daquela lista que eu separei agora, né? Jogou muita bola também, deu 2 assistências, mas eu vou fazer o seguinte, do Bruno Guimarães eu falo um pouquinho mais pra frente. Bom, a partida então começou com esses 11 titulares no geral, o Brasil tendo um controle de bola interessantíssimo, explorando muito aquela marcação, daquela pressão alta e principalmente com o cara que é um fenômeno, um cara que eu sou muito fã, que é o Ryan. Eu tava cravando a convocação dele ali desde o princípio, e aí quando ele foi convocado fiquei muito feliz, gosto muito do Ryan, pude acompanhar o início dele no Vasco, né, e aí a explosão dele pra Europa quando ele foi pro Bournemouth, e já citei aqui alguns vídeos atrás, né, que eu acho que ele vai embarcar junto com o Ariel lá pro Liverpool, eu tenho quase certeza, tá? Depois dessa Copa absurda, dessa partida que ele fez agora, e também da ascensão dele na temporada passada do Bournemouth, na Premier League, o Bournemouth não perdeu depois que ele entrou, tá? Inclusive o Bournemouth acho que até pegou uma competição europeia, né? Até pegou uma vaga pra competição europeia. Então eu tenho quase certeza que ele tá embarcando pra Anfield. Mas isso aí é outra história pra gente falar. Então assim, o Ryan faz mais uma boa partida e ajuda muito, auxilia muito na pressão alta do Brasil. Eu destaquei o Dembélé pela França e eu acho que o Ryan fez um papel quase semelhante ali com o do Dembélé. Lógico, com características diferentes, porque cada jogador é cada jogador e cada equipe é cada equipe. Mas num contexto geral, se a gente for pegar tática por tática, eu acho que a ideia que o Ryan executou nesse jogo foi parecida com o Dembélé. Principalmente depois que ele percebeu que a Escócia... Assim, a Escócia fica meio que sem ter o que fazer, né? Não tem um armamento, não tem um recurso ali pra conseguir sair com a posse de bola, cara. É uma boa seleção, tá? É uma boa seleção. Por enquanto tá pegando playoff, mas assim, tá na risca, tá? A Escócia tem -3 de saldo, e aí tem 3 pontos, porque venceu a primeira partida contra o Haiti. Mas se a Escócia bobear, fica de fora do playoff. E eu acho uma seleção boa. Eu não acho uma seleção que deveria estar passando tanto sufoco. Mas acho que o grupo que a Escócia pegou é muito complicado. É um grupo chatinho, né? Porque Marrocos vence mais uma. Eu nem vou elogiar Marrocos de novo, porque eu já tô elogiando aqui já tem um tempo. E se eu conseguir, né, se der tempo, eu pretendo fazer meu próximo vídeo da Holanda, porque eu quero tentar destacar uma seleção fora do eixo que eu tô destacando aqui, né? Mas enfim, dando seguimento. Aí o Brasil continuou com essa pressão alta, tá tendo muito controle de bola, né? Não foi tanto, né? Depois eu falo os dados que vocês sabem que eu já tô acostumado a falar aqui. E aí surge o primeiro gol do Vinícius Júnior, um gol com uma característica de um jogador que está jogando muita bola pela seleção brasileira, um jogador que tá muito tranquilo, cara, acima de tudo, tá muito tranquilo. Ele não fica mirabolando ali uma jogada absurda na hora, não, ele segura a bola, o goleiro vai para um lado, ele segue para o outro e finaliza tranquilo. Um gol que demonstra nitidamente a atual situação do Vinícius na seleção brasileira, que é uma situação de um jogador que está apto a jogar bola, uma situação de um jogador que está jogando muita bola, como eu já destaquei, uma situação de um jogador que foi muito criticado e sim está dando a volta por cima. E para concluir aqui, uma jogada, né, de um jogador que representa atualmente o que é vestir a camisa da seleção brasileira. Porque o Vinícius, ele tem raça, ele tem habilidade, ele tem construção quando é necessário, tem finalização, ele com certeza no atual momento tá chamando a responsabilidade para ele, tá? E acho que muitos outros também estão seguindo dessa mesma forma, mas o Vinícius ele tem que se destacar porque contra Marrocos, na pífia seleção que vimos contra Marrocos, né, na atuação que eu nem gostei muito, eu destaquei o Vinícius Júnior lá, então pra mim desde o início ele tá diferente de qualquer tipo de atuação negativa que se destaque da seleção, tá? Qualquer partida, em qualquer momento, enfim, ele tá sendo quase um 100% nessa Copa, se não for eu coloco um 96, quase isso. Então é isso, o Vinícius Júnior faz o primeiro gol dele, já falo os números dele que eu vou puxar pra falar do segundo gol. O Brasil fica nessa, né, fica controlando muito o jogo, a Escócia vem tentando chegar, só que assim, é uma seleção forte e apresentou mais perigo que o Haiti, já falo das finalizações pra vocês. Mas eu acho que o Brasil ainda conseguia controlar melhor a posse de bola e a defesa do Brasil pra mim tá muito sólida. Mas nessa partida, eu acho que foi um pouquinho mais defasada do que as outras, talvez só perde... Não, eu acho que nem perde para Marrocos porque tomou um gol, mas também depois disso não teve tanto perigo. Mas eu acho que é a partida mais defasada da seleção brasileira na defesa, porque eu acho que a Escócia conseguiu explorar uns problemas ali que a seleção estava demonstrando, que é um meio, aliás, um receio, né, que eu tenho da próxima partida das oitavas. Mas aí eu deixo para quando eu falar da defesa. Enfim,
O Brasil fica com esse controle de bola, a Escócia vai tentando chegar, apresenta alguns perigos, mas nem tanto. E aí surge o segundo gol do Vinícius, que é anulado numa falta que eu não acho que foi falta. Mas eu também entendo o argumento do juiz para conseguir dar falta nesse lance, porque a bola ainda estava com a posse do jogador da Escócia. Ele vai recuar pro goleiro, o Vinícius chega mais rápido, retira a bola antes dele tocar, e acho que esse que era o ponto que não deveria ser falta, porque se o Vinícius não tivesse tocado na bola e se só tivesse desarmado o jogador, para mim seria falta, porque ele impede um recuo do jogador e aí consegue ter a posse da bola, ou seja, criando uma grande chance que não é o certo porque tem essa irregularidade. Então eu acho que seria falta se fosse esse princípio. Só que não foi o que aconteceu, né? O Vinícius consegue pegar a bola primeiro, porque o zagueiro escocês, ele dormiu e o Vinícius foi ágil bastante para conseguir tirar a bola. Então eu, sendo juiz, não daria falta. Mas, enfim, tudo bem, deu a falta naquele momento, a Escócia cresceu, o Brasil tomou um choque, né? Por mais que tava ganhando, teve esse gol anulado, cara, no momento que o Brasil tava controlando, aí fica um pouquinho imerso mesmo na partida. Mas tudo bem, gente, tudo bem. Eu acho que é um ponto que faz parte, né? Você tá bem na partida, você faz um gol que pode ampliar. E aí o juiz anula de uma forma completamente irregular, que na minha opinião não foi falta. Então você tende a tomar um choque de realidade, né? Porque você fala, putz, né, complicado, mas tudo bem. O Brasil depois continuou da melhor forma possível, depois que soube se adaptar de novo ao jogo, né? E aí nessa hora que eu tô falando aqui, a Escócia teve uma crescente maior, teve mais finalizações, só que também não era tão perigosa as finalizações. Era, assim, desculpa a palavra aqui, mas era um monte de nada, porque tentava e não conseguia chegar. E aí, beleza, aí segue dessa forma até surgir o segundo gol do Vinícius Júnior, próximo no final da partida, né? Se eu não me engano, aos 58, mais ou menos, ou 48, né? Se eu não tô enganado, foi nos 3 minutos dos acréscimos. O Vinícius recebe uma bola depois de uma sobra que foi tirando na zaga, de novo, mostrando o valor dessa seleção brasileira atualmente. Porque temos um desarme do Danilo naquela jogada, aliás, não um desarme, né, mas um recuo para conseguir se manter com a bola. Um recuo do Matheus Cunha, o excelente Matheus Cunha, que eu já destaquei, já vou destacar bem breve. E aí fica num toca-me-toca ali, e aí vai e sobra pro Bruno Guimarães, que eu acho que ele nem chega a dominar. Eu acho, né? Não lembro com certeza. E aí ele cruza, passa o goleiro escocês e sobe pro Vinícius poder cabecear. 2-0, agora sim confirmando, não tem como anular agora. 2-0 para a seleção brasileira, segundo gol do Vinícius Júnior na partida. E agora sim, vamos falar de números. Vamos falar de 7 jogos do Vinícius por Copas, né, na sua carreira, 5 gols e 3 assistências. Isso, e aliás, 5 gols nas últimas 5 partidas que ele jogou de Copa. Isso só comprovando que o Vinícius não costuma tremer em Copas. Eu sei que atuações na Copa América, atuações nas eliminatórias, atuações na pré-Copa, enfim, amistosos, por exemplo, tende a você ter essa imagem negativa do Vinícius, mas se você olha o retrospecto da Copa de 22, o Vinícius não foi mal. Eu já tô destacando isso desde a primeira partida contra o Marrocos, né, para não parecer que eu só tô seguindo o bonde. Tô destacando isso desde a primeira partida de Marrocos, que o Vinícius não fez uma Copa ruim, e mais uma Copa exemplar do Vinícius Júnior, com certeza melhor que a de 22, só que mostra a evolução do jogador, e que soube lidar com o peso que estava tendo, com as críticas cerçantes da mídia. E como eu falei, não acho que é errado, acho que era o certo naquele momento, porque ele não estava correspondendo da mesma forma que correspondia por clubes, mas ele soube lidar, soube aguentar com a pressão e tá dando a volta por cima da melhor forma possível, do estilo Vinícius Júnior de ser, que é bailando, driblando todo jogador possível, fazendo jogadas absurdas, livre, sabe? Ele tá livre, cara, parece que tirou um peso das costas, né? E eu falava que a convocação do Neymar seria talvez um bom fator para o Vinícius conseguir tirar esse peso das costas. Mas o Vinícius seguia um caminho mais difícil para ele, só que na minha concepção o melhor caminho possível, que é ele mesmo tirar esse peso das costas dele, né? Não precisar que o Neymar tenha que entrar em campo para conseguir correlacionar um com o outro. Não, ele tira o peso das costas dele fazendo excelentes atuações, e aí por isso que eu falei, o caminho mais difícil para ele seguir, para ele trilhar, mas com certeza o melhor caminho para ele conseguir, né, efetuar aqui. Enfim, Vinícius faz o segundo gol dele, já falei números aqui pra vocês, tava se encaminhando pra um hat-trick, não acabou acontecendo, né, e eu falei que já fazia um bom tempo, né, a seleção brasileira tá há mais de 60 anos sem ter um jogador que faça um hat-trick uma partida só. Eu destaquei mais de 60 anos porque eu tô em dúvida se é 64 ou 68, eu sei que é um dos dois, mas de qualquer forma, tá muito tempo sem ter um jogador que marque um hat-trick e por muito pouco não foi. Eu acho que moralmente o Vinícius fez um hat-trick no primeiro tempo, porque aquele gol não foi falta. Mas não importa, né, gente? É só um detalhe a mais. Vinícius esse que chega a 4 gols, quase igualando o artilheiro da competição, que é Lionel Messi. Só que essa lista, né, de artilheiros tá muito alta. Tem o Messi quase isolado com 5 gols. Logo em seguida vem Haaland, vem Mbappé, vem Vinícius Júnior, vem Saibari de Marrocos.
e vem mais alguns outros jogadores, se eu não estou enganado. Depois vem Cristiano com 2, Matheus Cunha com 3, Matheus Cunha com 3. Então a lista tá grande, né? Então vamos ver como é que vai terminar essa artilharia. E tá alta, hein? Tá bem alta. Para 3 partidas tá alta. Isso contando que o Messi não jogou a terceira, o Mbappé não jogou. Aliás, o Haaland e o Mbappé vão jogar um contra o outro, né? Noruega e França. Então tem muito para acontecer ainda nessa artilharia. Mas fato é, o Brasil continua performando da melhor forma possível, encerra o primeiro tempo, partimos para o segundo. O Brasil, da mesma forma, acho que é ainda melhor. Não lembro exatamente quais foram os momentos exatos das substituições, mas eu acho que eu vou deixar para falar das notas, tá? Aí eu já falo substituições. E é isso, o Brasil continua controlando da melhor forma, a Escócia vai crescendo no jogo, mas o Brasil sabe administrar, tá? É um perigo que vai sofrer, só que é um perigo saudável, né? Se vocês me permitem falar que é um perigo saudável, porque não era exatamente a Escócia controlando, o Alisson fazendo defesas absurdas, o Brasil sofrendo. Não, era um perigo que a Escócia estava com mais posse de bola, tanto que eu vou até citar as posses de bola agora, porque vocês vão ver que tá bem equiparado. Só que o Brasil tava tranquilo com a situação, né? Tava só esperando um contra-ataque para efetuar mais um lance. Além que nesse meio tempo surgia uma finalização de lá, uma finalização de cá, o Ryan fazendo uma boa partida, finalizando bastante, o Vinícius Júnior finalizando bastante. Então tava nessa forma. E aí, já puxando o gancho aqui, posse de bola. Foram 54% do Brasil contra 46% da Escócia. Finalizações, 21% do Brasil contra 14% da Escócia. Acho que foi a equipe que mais finalizou contra o Brasil, tá? Por isso que eu acho que a defesa foi um pouco mais defasada. Mas aí, eu sempre gosto de destacar isso, porque é para entender melhor a eficiência dos ataques. Dessas 21 finalizações, 9 foram no gol, do Brasil no caso. 9 foram no gols, e aí os 7 foram para fora. Não, 9 foram no gols e essa última estatística que eu puxei aqui, se não me engano, era 7 chutes ao redor do gol, alguma coisa assim. E aí da Escócia foram 14 finalizações, como eu citei, e 5 no gol, certo? Então assim, é isso, foi um jogo que foi bem equiparado, de certa forma. O placar, ele corresponde sim com a partida, porque foi uma partida melhor do Brasil, foi uma partida que o Brasil fez por mais que a Escócia, só que também não era uma partida para goleada, tá? Porque a Escócia ainda conseguiu performar de uma forma um pouquinho mais ok. Mas é isso, um 3-0 que é justo, tá? Um 3-0 que é coerente com o que foi a partida. E aí, falando de 3-0, já citei 2 gols, agora a partida pro terceiro e último da partida. Uma pena, né, cara? Poderia ter tido mais uns gols aí, mas tudo bem, né? Não importa, pelo menos passamos no saldo de gols em primeiro. Enfim, e aí surge o último gol, o gol do Matheus Cunha, numa boa jogada do Brasil ali de troca de passes. O Bruno Guimarães já tinha dado uma assistência, emenda mais uma. Eu pensei que ele que ia finalizar, tá? Eu não vi direito o Matheus Cunha, mas aí quando eu vi eu já falei, putz, vai tocar pra ele. Tocou pro Matheus Cunha, e aí o goleiro escocês, eu acho que ele fez uma péssima partida, cara, porque ele sai muito mal no segundo gol. Que bom, né? Que bom pra gente. Mas ele sai muito mal no segundo gol, tem uma parcela de culpa sim no primeiro, e no terceiro gol ele de novo sai muito mal, né? Mas como eu falei, que bom pra gente que o Matheus Cunha consegue finalizar bem um chute rasteiro e um pouquinho mais deslocado, pra não ter chance nenhuma pro goleiro escocês. 3-0 Brasil controlando o jogo 100%, não tem nem o que falar, né? Que partida do Brasil, e aí se encerra desta forma, até chegar um certo alguém que tava, né, com uma mídia absurda nele, com uma responsabilidade muito grande, porque ele é o camisa 10 da seleção brasileira, e estamos falando de Neymar Júnior. Ele entra próximo do final da partida, se não me engano, entre os 78 e 79, é realmente para ter minutagem, tá? Não esperava que o Neymar Júnior fizesse 4 gols ali, não. Mas eu esperava ver o Neymar Júnior que já ia se readaptando com um cenário que ele já tá muito mais que familiarizado, né? Aliás, é o maior artilheiro da seleção brasileira e, se eu não estou enganado, o maior garçom também da seleção brasileira. Bom, e a partida se encerra dessa forma, 3-0 Brasil, jogando muita bola. Eu tava de olho na outra partida que era da seleção marroquina, porque aí tem que ver, né, as questões dos adversários. Eu acho que antes de eu falar das notas, vou até começar a falar agora sobre isso, sobre os possíveis adversários. O Brasil, pelo que eu tô entendendo aqui, tá tendo a divisão de possíveis adversários com o grupo F, né? O grupo F que tem a Holanda, a Suécia, o Japão, e aí agora vai me falar a Tunísia, lembrei, Tunísia. Então Tunísia, Japão, Holanda e Suécia. Equipes fortes, tá? Não é equipe que você tem que menosprezar, não. O Japão fez 4-0 na Tunísia, que a Tunísia já não tem mais chance de passar. A Suécia tem o Isaac, que joga muita bola, tem o Gyökeres, que também joga muita bola, tem lá os seus bons jogadores, e a Holanda, que eu gosto muito dessa seleção holandesa, realmente eu gosto muito dessa seleção holandesa, que tem Memphis Depay, tem Van Dijk, tem o Van de Ven, do Tottenham, tem quem mais também, que eu não lembro agora de cabeça. Cara, tem muito jogador aqui, tá? É um jogador arrudo. Tem o Gakpo, né, no ataque. Então é uma seleção muito boa, cara. Eu sou muito fã da seleção holandesa e tá jogando muita bola. Empata a primeira contra o Japão, 2-2. E vence a segunda por 5-3, se eu não tô enganado. Acho que é isso, 5-3 pra cima da Suécia. Enfim,
possíveis adversários aí do Brasil, tem que ficar de olho, eles jogam amanhã, né? No atual momento as partidas que estão tendo é só do México, que é pelo grupo do México, então não tem muita importância para o Brasil, mas amanhã teremos Holanda, que tem que ficar de olho. É isso, dito possíveis adversários, dito análise de jogo, dito escalações, vamos falar sobre, ainda assim, as escalações e falar sobre as substituições e juntamente com as notas, tá? Então vamos lá, vamos começar com o Alisson. A nota que eu dou para o Alisson é um 7,5, porque o Alisson, aliás, eu dou um 8, tá? Porque o Alisson teve perigo em certos momentos ali, lembro, acho que o lance de maior perigo dele foi aquela cabeçada do McTominay, né, jogador da Napoli, se não tem enganado. E aí ele defende muito bem, faz uma defesaça e mesmo assim ainda continua salvando o Brasil, então dou um 8 pra ele. Danilo, 8,5, tá? 8,5 porque a partida do Danilo é muito boa e ouso dizer que ele, eu falei, né, no vídeo passado, não acharia nenhum crime o Ibanez começar essa partida. Agora sim, eu cravo, eu acho um crime o Ibanez começar a partida que vem, porque tudo bem, ele jogou uma partida só e ele jogou contra a seleção mais forte do grupo, né? Então é complicado criticar o Ibanez aqui, porque ele já foi colocado num circo de fogo e aí não conseguiu corresponder. Mas, cara, o Danilo é muito mais sólido que ele, cara. E eu digo nos dois setores, né? No setor da defesa e no setor do ataque. Então, é difícil pro Ibanez, cara. Por mais que eu entenda a situação que ele foi imposta, mas o Danilo conseguiu corresponder muito mais. Então dou um 8 pro Danilo. Do Magalhães e do Marquinhos, também dou 9 para os dois. Eu destaquei na primeira partida contra o Marrocos, que eu acho que era uma das melhores zagas da Copa, em questão individual, e tá correspondendo muito bem, tá? Já são 2 partidas sem tomar nenhum gol e quase sem sofrer perigo. E é isso, gosto muito do Marquinhos e do Magalhães, dou 9 para eles. E Douglas Santos, o nosso arroz e feijão, não tem como, cara. Cara, Douglas Santos não é nem um jogador que você vai colocar assim, caramba, melhor lateral do mundo, não. Mas realmente ele é um arroz com feijão, cara, que vai te sustentar, que vai te alimentar e que já era, mano, é o que você precisa pra conseguir se manter, entendeu? É um excelente, tá? Um excelente lateral pra seleção brasileira. Eu sei que não é o melhor do mundo e tá muito longe disso, né? Nuno Mendes é anos-luz na frente dele. Mas eu gosto muito do Douglas Santos e, aliás, me arrependo de não ver ele lá no Zenit, né? Mas é isso, Douglas Santos, mais uma boa partida, 9 também pra ele. Seguimos pro meio, cara. É difícil o Casemiro, cara, é difícil porque o Casemiro fez uma boa partida, mas assim, eu não sei se é os companheiros dele que estão meio que muitos passos à frente dele, entende? Eu não sei, realmente eu não sei. Eu dou uma nota pro Casemiro de 7,5 porque a partida dele não foi ruim, mas também eu espero muito mais do Casemiro, né? Ele que já tá, inclusive, já negociou, enfim, já tá confirmado. Eu acho, né? Não sei se o Fabrício Romano já colocou o Harry e o gol, mas ele tá pra ir pro Inter Miami, né? Ser companheiro do Messi, do Suárez, do Busquets. Timaço, cara. Timaço do Inter Miami. Mas enfim, então pra ele eu dou um 7. Pro Guimarães eu dou um 9, 9,5 aliás. E pro Paquetá eu dou um 8, tá? Acho que essa tá nota ok. Agora no ataque. Matheus Cunha, eu vou dar um 10 pra ele pelo gol. Vinícius Júnior, se eu pudesse dar um 20, 30, 40, 50, eu daria isso de nota, mas 10, né? Que é o limite. E meu Deus, cara, o Vinícius Júnior joga muita bola, assim. Eu fico até triste de ter criticado ele em algum momento, porque ele tá calando todos os torcedores, tá calando todos os haters, não tem como. E Ryan, que partida do Ryan, vou destacar aqui rapidinho antes da nota. Que partida do Ryan, tá? Ele que entra no lugar do Rafinha, deve se manter contra o Japão, Holanda, enfim, um possível adversário futuro do Brasil. E ele tava nervoso, né, na primeira partida. Eu destaquei que ele tava nervoso e era compreensível. Primeira partida de Copa dele da vida. Só que nessa aqui ele já dá uma assistência, acho que vai contabilizar, né, pro primeiro gol do Vinícius. Então ele dá uma assistência. No segundo gol ali, não, no gol anulado do Vinícius Júnior, ele também tava auxiliando, por mais que ele não chegou a tocar na bola. Então, cara, boa partida do Ryan, tá? Tá jogando muita bola e eu acho que ele perdeu um pouco a timidez, mas ele ainda tá meio, né, recuso ali a finalizar mais, enfim, jogar mais da forma que ele costuma jogar, que é uma forma mais livre de ser, né? Um ponta mais ágil. Então, acho que quando o Ryan começar a perder essa liberdade dele, ou ganhar essa liberdade dele, eu acho que ele vai conseguir fazer bem mais. Mas uma boa partida do Ryan eu vou deixar com 8,5. E, por fim, é isso. Agora sobre substituições aqui. Entra Martinelli no lugar do Paquetá, Fabinho no lugar do Casemiro, Alexandre no lugar do Douglas Costa lá na lateral, Endrick no lugar do Ryan e Neymar Júnior no lugar do Matheus Cunha. Para não me estender nesse vídeo aqui, a maioria deles eu vou deixar sem nota, porque entrou faltando pouco tempo, não teve muita coisa pra fazer, nenhum deles fez uma cagada, né, tipo um gol da Escócia, então eu vou permanecer isento de notas. Só que pro Neymar também não vou dar nota, mas eu vou destacar o Neymar, obviamente, né. O Neymar entra, o jogo muda, o Neymar entra e todos os holofotes vão pra ele.
ele toca na bola, era a torcida cantando, né, chamando o nome dele, inclusive tava tendo uma hora que tava tocando o hino, né, da seleção escocesa. Aliás, não tá tocando o hino, mas eles estavam tocando as flautas ali, né, que eles costumam fazer. E aí, as pessoas estavam entrando no ritmo da música e falando Neymar, Neymar, enfim. Ele é sensacional, cara, ele não tem que falar do Neymar Júnior, tá? E aí ele entra faltando uns minutinhos a mais, como eu falei pra vocês, e faz uma partida ok, né? Uma partida que ele tá realmente se readaptando, cara. Ele estava há mais de 900 dias sem vestir a camisa da seleção brasileira, cara. É muito tempo, tá? Então é isso, o Neymar Júnior é esse tipo de jogador, cara, que entra e chama atenção e é o nosso 10, é o nosso Messi, é o nosso Cristiano Ronaldo, porque a cara da seleção brasileira tem ele, né? Não tem o que falar. E aí faz uma partida ok, mas eu também não vou exigir muito dele, né? Mas vamos ver no futuro, eu não sei o que vai acontecer no futuro, se ele vai ser titular. Acho que ainda não, eu não acho que ele vai ser titular, mas com certeza vai ter mais minutagem. E aí, tendo mais minutagem, que bom, né, para os torcedores da seleção brasileira. Enfim, por fim é isso. Gostaria de pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho. E por favor, gente, comenta aqui, tá? Comenta aqui. Fiquem tranquilos pra poder comentar. Deixa a sua opinião aí dessa partida. Acha que eu errei nas notas, né? Quero até saber sobre as notas aqui. Fala o que vocês acharam das minhas notas. Também, expectativas da seleção brasileira depois dessa partida e possíveis adversários aí. Então, cara, é isso. Só comenta aqui o que você achar melhor, fechou? E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo que provavelmente vai ser sobre a seleção holandesa. Valeu!